Alegria. Hoje sim, hoje sim. Vamos continuar. Sequência, quarto bimestre, aula 2. Aula 2, quarto bimestre, ó. Tudo escrito aqui, ó, no nosso cabeçalho de aula. Vamos lá, seguindo, terceiro ano, seguindo. No ritmo da música, hein, ó. Ritmo da música, hein? Ritmo da música, a gente vai seguir aqui com a nossa aula, com o nosso cronograma, tá bom? A nossa aula 2 do quarto bimestre, ela vai continuar a nossa apostila. Eu vou continuar explicando para vocês, só que agora eu vou falar um pouquinho sobre o polo magnético e o polo terrestre. O polo magnético é uma coisa, o polo terrestre é outra coisa, tá bom? Então eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, porque essa questão sempre aparece em algum vestibular. Todo ano ela aparece. Então olha só, o que está escrito aqui é o seguinte, ó. Vou ler para vocês e já explico na sequência. Na física existem algumas convenções, como sinal de carga elétrica, unidade de sistema internacional, denominação dos polos de um ímã e etc. Como existe uma tendência de ocorrer um alinhamento, embora aproximado do eixo geométrico do ímã com os polos norte e sul da Terra, convencionou-se que a extremidade voltada para o polo norte geográfico deve ser chamada de norte magnético, e a voltada para o polo sul geográfico de polo sul magnético. A interação entre os ímãs e os materiais ferromagnéticos acontece sem que haja necessariamente contato, uma vez que a força magnética é uma força de ação remota. Uma bússola, por exemplo, é orientada pela interação com o campo magnético, que é produzido pela Terra. Em toda a sua extensão, o campo magnético pode interagir com outros objetos sensíveis ao magnetismo, dependendo da distância e da fonte geradora. Observam-se maiores ou menores intensidades do campo magnético e, consequentemente, maiores ou menores interações da força magnética. Para a representação do campo magnético, costuma-se adotar as linhas de campo magnético e também denominadas linhas de indução. Vou fazer esse desenho aqui para vocês, tal como as linhas do campo elétrico, assim por diante. Por exemplo, ó, olha só. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha aqui, ó, um ímã, onde eu tenho o norte e o sul. As linhas do campo magnético, elas sempre saem do norte e vão para o sul. Sempre. Tá bom? Sempre. Só que é sempre por fora. Eu não posso fazer isso por dentro. Tá bom? Tem que ser sempre por fora. Essas são as linhas de indução do campo magnético. Elas protegem o ímã. Tá bom? Outra coisa super importante que foi lida aqui, foi falado para vocês. O polo sul magnético, presta atenção, ó. O polo norte geográfico, tá falando aqui em cima no texto pra gente, ó. O polo norte, ó, como existe, vou ler de novo, como existe uma tendência de ocorrer um alinhamento do eixo geométrico do ímã com os polos norte e sul da Terra, convencionou-se que a extremidade voltada para o polo norte geográfico deve ser chamada de polo norte magnético. Convencionou-se. Mas se eu estiver com uma bússola, quando a bússola apontar para o norte, significa que eu estou indo para o sul geográfico. Elas são invertidas, tá bom? Então, o polo sul geográfico é uma coisa, o polo sul magnético é outra coisa. Então, se eu estiver andando com a bússola, estou com uma bússola na mão, perdido na floresta, ela está me apontando para o sul, significa que eu estou indo para o norte geográfico. Lembrem disso para as questões de vestibular. Vai ter uma questão na apostila que ela vai falar disso. Vocês vão ver como que isso cai. É sempre inverso, tá? Sempre invertido, sempre ao contrário. Isso ele fala bem aqui na sua página 7 da sua apostila, que já vem já com exemplos, né, mostrando para vocês os desenhos. Além desse desenho, a apostila também coloca ele na horizontal em vez de colocar na vertical. É a mesma coisa, né? Ó. Ele vai por fora, na horizontal. Quando você tiver essa apostila em mãos, ou se você quiser dar uma olhadinha no Postivon, ele vai mostrar isso para vocês, tá bom? A sequência do nosso estudo, ela vai vir com os campos magnéticos produzidos por corrente. E esses campos magnéticos, produzidos por correntes, é a primeira parte um pouquinho mais complicada do nosso estudo. São 3. É em fio, em espira e em solenoide. São 3. Você deve ter visto essas 3 figuras já na matemática.
Esses fenômenos eles já vêm sendo estudados há muito tempo, né? Mas o cientista Christian Ørsted descobriu uma relação entre eletricidade e magnetismo, o que a gente estava estudando, e o magnetismo. Como que ele descobriu? Ele usou uma pilha. Através de uma pilha, ele conseguiu descobrir essa aproximação entre esses dois assuntos. Ele percebeu que ao ligar e desligar a corrente elétrica em um circuito específico que ele estava analisando, a agulha de uma bússola que estava perto do fio de cobre, ela mudava de orientação. Olha só, pensa, ó, eu tenho um circuito que a gente estava estudando, e aí ao ligar o interruptor, se eu tiver uma agulha de uma bússola próxima, se eu tiver uma bússola próxima desse circuito, desses fios de cobre, ela mudava a orientação, ó, ela ficava se mexendo. Como a agulha da bússola, ela é imantada, o Ørsted concluiu que a passagem de corrente elétrica em um fio gerava ao redor algum tipo de propriedade magnética, que ele chamou de indução magnética. Que ele vai induzir magnetismo ou corrente a determinado local. Tá bom? Qualquer carga elétrica em movimento dentro de um fio percorrido por corrente elétrica, independente do formato desse fio, gera ao seu redor esse campo magnético, essa indução magnética, tá bom? E é isso que a gente vai estudar agora. Como eu disse, nos fios, nas espiras e nos solenoides, tá bom? Junto do Ørsted, na verdade, ele criou uma lei chamada Lei de Biot-Savart. É lógico que ele teve a ajuda, né, do Biot e do Savart, eram duas pessoas diferentes, que juntos com o Ørsted conseguiram elaborar equações para esses três tipos de situações onde a eletricidade e o magnetismo ficam juntas, tá bom? Crianças, eu prefiro que a gente veja isso todos juntos, com o livro em mãos. Então, na semana seguinte, quando eu gravar já a nossa aula de número 5, a gente vai vir aí com as três, com o fio, com a espira e com o solenoide, tá bom? Por enquanto, a gente termina. Não tem trabalho semanal por enquanto. Essa semana foi mais 2 aulas mais teóricas de magnetismo, de ímã, de campo magnético da Terra, não esquece do polo norte geográfico, do polo norte magnético, tá bom? Não esqueçam dessas coisas que eles são invertidos, coisas realmente muito importantes. E aí a gente continua semana que vem com a parte um pouquinho mais complicada, que são as fórmulas dessa junção aí da eletricidade e do magnetismo. Terceiro ano. Até mais. Grande abraço.